Salve, salve pessoal! Começando aqui mais um episódio Tirei do Texto, teu canal Cristão Católico. E já começando, vou te pedindo aqui para te inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, espalhar para o máximo de número de pessoas para conhecer aqui as histórias e os conteúdos que a gente traz sobre fé e sobre a Igreja Católica. Beleza? Então, conto com vocês para a gente aumentar mais o nosso número de inscritos. E aí, Billy, vamos lá para os nossos apoiadores. Aqui conosco a SAM, máquinas de cafés e insumos, máquinas para sua empresa, consultório, clínicas e até mesmo particular. Se tu quiser um orçamento ali, é só falar com o 999715205, telefone e WhatsApp. E também a padaria, confeitaria e café Santa Mordida, que fica na Marechal Floriano 913, e o telefone é 999055557. Vocês precisam ir lá experimentar as tortas que são feitas exclusivamente com os produtos Nestlé. É isso aí. Fazia tempo que a gente não falava dos produtos, né? A gente falava da torta, mas a gente falava e da como torta. era feita, a gente não falava. Verdade. É. Cara, conosco aqui também, né? Nosso amigo Rodrigo da Produvet, soluções em pecuária de corte, prestação de serviços, Brasil, Uruguai, fornecimento de insumos. Para falar aqui com a Produvet, só chamar ali no WhatsApp no 53-99962-3968 ou na José Otávio 287, Bagé, Rio Grande do Sul. É isso aí, Felipe. É isso aí. Lá, mais uma semana, mais um convidado. Bom episódio a todos. Estou aqui, qualquer coisa eu intervenho. Então tá, cuidado. Trazendo aqui hoje um grande amigo, o Eduardo Guzmão, advogado, cristão, católico. E aí, Dudu? Vou chamar de Dudu, né, aqui para os íntimos. Prazer, cara. Obrigado por ter aceitado o convite aí, né, para ter vindo bater esse papo conosco aí. E tamo aí, né, para ouvir o que como o Dudu virou um cristão. Te agradeço o convite, Dadinho. Na verdade, muito feliz de estar aqui contigo, porque a gente acompanha o trabalho que tu executa nas redes sociais, né? E desde os vídeos do Instagram, todo esse trabalho que tu iniciou de evangelização, né? E dá um passo importante que é o podcast, trazendo pessoas que são do nosso convívio, do nosso cotidiano, pessoas que a gente admira. Eu te confesso que eu tô me sentindo muito honrado de estar aqui hoje, porque é muito bacana, assim, a gente poder compartilhar. Eu acho que não é nem questão de testemunho, né? A vida da gente é um testemunho e a nossa vivência de fé, cada um tem a sua vivência de fé, cada um sente da sua forma, mas eu acho que o mais importante é a gente estar sempre no mesmo caminho, né? Que é na procura por viver a vida de Cristo, né? E estar mais próximo de Deus a cada instante, a cada momento que a gente enfrenta aí, seja de adversidade, seja de alegria, que eu acho que é o mais importante. É verdade. Dudu, então eu queria, para nós começar assim o bate-papo, né? Vamos começar um pouquinho já de frente para trás, né? Tu como diria minha avó, tu é advogado. Não sou advogado ainda. Eu trabalho no setor de recuperação de crédito do escritório ali. Então tu está estando... Cuido de negociações e... Mas tu faz advocacia? Convivo com eles. Convivo com eles, é. Então eu vou começar de trás pra frente. Antes de saber um pouquinho da tua conversão e tal, como é que é assim, né, porque tu trabalha com várias pessoas, né? Ou não? Sim, trabalha com várias pessoas e lida, né? Sim. Com muitas pessoas, clientes, enfim, né? Como é que é, assim, tu colocar, assim, Deus nesse meio, assim? Porque provavelmente rola estresse, rola... até por tudo que a gente está passando, assim, né? A nível Brasil. Certeza. A gente vive hoje um momento, principalmente, eu acho que a gente falando a nível de Brasil, muito polarizado, né? Então, quando a gente trata com pessoas, principalmente depois de um período que a gente vem de pandemia, né? Nós precisamos reaprender, nesses últimos anos, a convivência. Então, assim, eu sempre brinco que... como é difícil a gente tratar com as pessoas pessoalmente hoje em dia, porque elas fogem da gente. A gente busca uma reunião presencial, eles preferem uma chamada de vídeo. A gente busca uma conversa via telefone, eles preferem uma mensagem do WhatsApp. Mas isso é um desafio, e aí o que a gente põe em prática, como tu disse, assim, a questão da paciência, né? Porque a gente tem que ser paciente e entender... como na vida a gente entende o tempo de Deus para tudo, a gente também tem que entender que as pessoas possuem o seu tempo e a gente vai administrando, porque hoje, dentro da minha função e da minha profissão,
eu lido com alguns problemas das pessoas, que a gente precisa alcançar soluções. Às vezes a solução não é aquilo que a pessoa pretende ouvir, Exatamente. né? E aí a gente precisa fazer ela entender, né? E que o caminho pode não ser o que ela achava propício para aquele momento, mas é o melhor caminho para procurar a resolução seja do problema, seja do que ela esteja passando ali. Cara, é mais ou menos o que... Mais ou menos. É o que a gente vive na fé cristã católica, né? Porque nem sempre o plano de Deus é aquilo que tu quer. Mas tu tem que aceitar. E também, para ser cristão, não é uma vida que tu... Não vou dizer que tu gostaria, mas não é uma vida que tu... Acho que gostaria também. Uma vida tão liberta como a gente imaginaria, né? Exatamente. Tem várias renúncias, né? A questão que a gente tenta pontuar sempre é exatamente isso que tu colocou. Realmente, a gente às vezes planeja algo que na nossa cabeça seja grandioso para aquele momento, aquilo não dá certo, mas a gente precisa entender que tudo é processo, né? E são pequenos processos. Às vezes recuar também é um processo. Entender que tu precisa ceder também é um processo. Então, é exatamente isso. É aceitar que talvez o que tu imaginou naquele momento não seja o melhor e confiar que as coisas vão dar certo e seguir trabalhando, que aí vem um outro lado, né? Seguir trabalhando com seriedade, com verdade, com comprometimento, que eu acho que isso é a base para te poder ter ali na frente, começar a colher os frutos daquilo que tu almeja, o que tu deseja, seja numa resolução de um problema, seja numa negociação, seja em projetos futuros. Tu precisa ter aquela parábola de construir sobre a rocha e construir sobre a areia, né? Então, tu entender que tu precisa tomar as tuas decisões em bases sólidas, confiar que aquilo ali na frente não vai desmoronar, que não vai vir uma enxurrada e vai levar tudo. Então, é doloroso? É demorado? Mas a gente tem que confiar que vai dar certo. É isso aí, que nem tu disse, criar na verdade, criar o alicerce na verdade, né? E, tudo tem um processo, não adianta, né? Tudo que vem no mole, vai no mole, dizia um amigo meu. Exatamente. Dudu, então, vamos falando um pouco, assim, de ti, né? Da tua conversão, enfim. Como é que era o Dudu, assim, lá na infância, antes de... Quer dizer, eu não sei nem com que idade você converteu, né? Mas já tô colocando, assim, pra nós entender e conhecer um pouco o Eduardo. Tu sabe que... assistindo teus podcasts, eu ouvi um termo que eu gostei muito, que é a questão da minha família ser uma família de católico de IBGE. Né? O católico não praticante, que eles gostavam de falar. Então, nós sempre, desde pequenos, nós sempre cremos em Deus, né? Então, eu em especial, a gente, quando na infância a gente passou questões de dificuldade, desde da separação dos meus pais, a minha mãe a gente precisou morar em lugares que não nos davam naquele momento segurança, tinha dificuldade financeira de às vezes não saber se nós teríamos o alimento no outro dia, e ali eu vi uma força e uma fé que não partia só dela, né? Dela, tua mãe? Da minha mãe, no caso. Mas partia da gente também, porque mesmo quando pequeno, assim, eu sempre tive a prática de crer em Deus e sempre de pedir que as coisas melhorassem, né? Eu acho que quando a gente é menor, assim, a gente não entende muitas coisas, né? Então, e aí a gente acaba praticando muito aquela questão de culpar Deus por algumas coisas que acontecem na nossa vida. E aí a gente vai crescendo e vai entendendo. A minha conversão, de fato, assim, a forma como eu passei a viver, né, essa vida mais próxima de Deus, ela veio tarde. Eu fui adentrar o movimento nos meus 21 anos, né? Então, e ali, eu gosto sempre de falar uma frase, e não é uma frase, mas é um posicionamento que eu sempre deixei claro, né? Me aproximar de Deus e o movimento de Emaús, como que foi a ferramenta na qual isso aconteceu, ele mudou a convivência com a minha família dentro de casa. E aí, quando eu falo disso, eu falo da minha convivência com meu irmão, da minha convivência com a minha mãe. A gente sempre foi muito alicerçado no amor. A minha família é muito unida. A minha família, por parte de mãe em especial, que foi a que eu tive mais contato, a família do meu pai também mas a família da minha mãe, que foi a que, de fato, acompanhou a minha criação, eles sempre foram muito de se abraçar e trabalhar e um ajudar o outro, né?
pessoas com muita fé sempre se posicionaram confiantes e que realmente acreditam em Deus, né? Então, sempre, mas nada que nós não tínhamos prática de ir à missa. A missa lá em casa era missa de 7º dia, missa de aniversário de morte de alguém. Então, era isso que acontecia. Era os contatos que nós tínhamos com a igreja era esse. Mas a gente sempre rezou. A minha avó, na verdade, depois de um tempo a gente foi morar com a avó, e a avó era uma pessoa que eu considero religiosa, porque era uma pessoa que, no final da vida dela, ela não tinha condições, por exemplo, de ir para uma igreja, porque ela acabou tendo algumas quedas, quebrou coluna. Então, a forma como ela tinha de se aproximar era na televisão, os programas religiosos, entendeu? Então, a gente tinha esse contato, mas, de fato, viver a vida cristã foi através do movimento de Emaús. E eu lembro que eu tentei fazer o Emaús e eu preenchi ficha na época, eu estava fazendo Jovem Aprendiz, e aí eu fiz a ficha, mandei os documentos, tudo certinho assim, aí tinha um porém, eu não tinha idade, né? Eu tava com 16 anos. E eu crente que eu ia fazer, né? Eu crente que eu ia fazer o curso. Eu lembro que eu e meu primo Leandro, a gente... fizemos a ficha, faceiros, assim, as gurias fizeram a ficha da gente, e eu digo, não, vou fazer o curso aí. Ela, não, guris, mas vocês têm 16 anos, porque a gente sempre foi grande, né? Claro. Mas, e aí depois, esse meu primo, ele acabou fazendo o curso antes de mim, ele fez um curso antes, e aí ele começou a me instigar, né? Vocês são da mesma idade ou ele é mais velho? Nós temos 5 meses de diferença. Bem pertinho. Pertinho. E aí ele começou a me instigar, dizer que, vamos fazer. Eu querendo saber como é que era. Tá, mas... Não, vai. E tu já de cara, não, agora eu quis fazer, não deixaram fazer. Não deixaram fazer, agora querem que eu faça. Mas aí eu acabei fazendo o curso por influência dele. E na época é incrível, né, como as coisas acontecem. Porque eu tinha me desempregado, meu primeiro emprego, então eu tava por terra, né? Tava super chateado. E aí eu me desempreguei em 10 de outubro, acho que foi. E o curso foi 15 de outubro, 16 de outubro. Então foi o tempo de dizer o sim, assim, e foi uma virada de chave, sabe? Então, e aí foi uma virada de chave para mim, enquanto cristão, né? Porque as pessoas nos questionam assim, por que vocês não falam o que acontece dentro do curso? A questão de não falar o que acontece dentro do curso, a gente não pode ser hipócrita de tirar das pessoas a experiência de viver não é uma seita. Esse encontro. Não é uma seita, não né? É uma que seita. Não, pode, não é uma seita, não é que tu não estão falando porque... Não, eu acho que seria um egoísmo da nossa parte sair compartilhando, por quê? Porque o que me tocou pode não ser o que vai te tocar lá dentro. Exatamente. Né? Então, é um conjunto de coisas que acontecem que nos levam a sair de lá, ou na verdade, nos levam a não querer sair de lá no domingo, né? Porque a gente sai de lá... Louco pra ficar. Eu brinco, né? Que a gente sai de lá dizendo eu te amo, a gente sai de lá abraçando, a gente sai de lá... Por quê? Porque a gente viveu aquele amor e quem tá aqui fora e não fez, ele não vai entender. Exatamente. Esse foi um conflito que eu tive em casa. Por quê? Porque tu sai nessa euforia e querendo compartilhar e querendo... E aí eu cheguei em casa e tive um conflito. Por quê? Porque o meu irmão, ainda na época, namorava. E aí, além de estar namorando, estava frequentando a igreja evangélica. E aí tinha alguns conflitos. Então, uma fase meio conturbada. A minha mãe leiga, meu tio também leigo nas questões. Então, eu queria que eles tivessem vivenciando aquilo comigo, e aí eles não estavam na mesma frequência. Claro. Né? E aí foi difícil, assim, mas ao mesmo tempo que foi difícil, eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu tive. Por quê? Porque a gente passou a ter uma mudança de postura, né? Porque, assim, como eu te disse lá atrás, eu sempre respeitei a minha mãe, assim como respeito até hoje, vou seguir respeitando, mas a gente tem um entendimento muito maior, né? Por quê? Porque hoje eu coloco ela numa figura, pra mim, assim, que seria uma figura de Maria, sabe? O amor que Maria teve por Jesus Cristo, e a coragem que Maria teve
de enfrentar tudo que enfrentou, né? Porque tu ser mãe do Filho de Deus, ou tu ter gerado o Filho de Deus é uma responsabilidade gigantesca, né? Tá louco. E aí a minha mãe enfrentou tudo isso, e aí eu saí de lá com essa visão, né? De Claro. que a gente precisa valorizar mais a família, como eu te disse, sair dizendo eu te amo pra todo mundo, conseguir ter um contato muito maior de liberdade, inclusive com o meu pai, de uma proximidade, questões que a gente não tinha, né? Mas ainda assim tinha a barreira com o meu irmão, porque nós tínhamos um conflito de gerações. O meu irmão, ele é 4 anos mais novo que eu, então a gente não vivíamos a mesma... por mais que nós estejamos muito próximos da idade, a gente não vivia a mesma época E aí ele vivendo uma outra experiência, eu estando vivendo o movimento de Emaús, e aí a gente começou a ter alguns conflitos, né? Então, foi difícil dobrar ele, assim. Eu levei 2 anos pra dobrar. Pra dobrar ele não é fácil. levei 2 anos pra fazer com que ele entendesse, né? E, na verdade, não foi nem a questão de trazer ele, porque eu convidava ele pra fazer os cursos. Eu digo, vamos fazer os cursos? Não vou. Não é o que eu acredito. Eu digo, não, tá tudo bem. E aí, eu lembro que em 2018 ele já tinha terminado o namoro, e aí tinha saído do quartel. Sim, tava Aí vulnerável. tava naquela fase Vulnerável. E aí eu comecei, mano, vamos fazer o curso. Não vou ir. E aí, eu mesmo assim, eu peguei a ficha, preenchi a ficha, entreguei a ficha pra ele. Aí chamei meu primo, Leandro, preciso de uma ajuda. Ele começou a trabalhar, ele também. Aí, faltando 1 semana pro curso, ele resolveu preencher a ficha. Aí ele preencheu a ficha e me disse assim, só vou te avisar. Eu vou entrar, mas eu vou levar celular, eu vou levar relógio, eu vou levar livro. Eu vou tocar horror. Eu digo, não, tá tudo bem, pode levar. E eu, na esperança, eu penso assim, não, na semana eu vou convencendo a... Claro. Aí ele, não, tá tudo bem, vamos fazer a ficha. Aí fizemos a ficha, tudo certo. E aí... Ele sempre naquela questão da ameaça, né? Eu não vou fazer, eu vou desistir. Eu digo, tá tudo bem. Aí, e eu sempre pedindo pra ele, entra de coração aberto, vive o curso. Né? Tentando dar uma trabalhada, mas não tava fácil. E aí uma parte que me toca muito é que na quinta-feira, na entrega das malas, ali eu me senti... Porque assim, eu sempre assumi uma figura... paternal com ele, por mais que a gente seja próximo da idade. Quando o pai saiu, quando houve a questão da separação, o pai saiu de casa, ele tinha quase 2 anos, ele era, né? Então ele não viu nada daquilo, então era uma questão meio que de proteção. Aí ele foi entregar as malas e aí o coração já aperta, né? Porque eu já tava pensando assim, largar sozinho, assim, sabe? Porque eu não ia trabalhar naquele curso, Claro. E aí eu vi que ele mexeu na mala. E aí ele voltou. Quando ele voltou pra me dar um abraço de tchau, ele me entregou o celular, me entregou o relógio, me entregou tudo. E disse que ia entrar de coração aberto conforme eu tinha pedido, né? Então, aí... ali eu vi que realmente Deus... O Espírito Santo veio. O Espírito Santo agiu o tempo todo e ele entrou de coração aberto e é um cara que hoje vive o movimento. Eu digo com tranquilidade, vive muito mais que eu. O mano foi ministro da igreja, sabe? Então, a questão toda aí eu volto no ponto que eu falei lá atrás. A mudança que esse encontro e que estar perto de Cristo proporcionou na minha casa, na minha família, foi grandiosa. Porque aquela relação que não existia entre eu e ele, hoje ele é meu melhor amigo. A gente é muito amigo. Ele faz tudo pensando no que eu vou pensar. Assim como eu faço as coisas preocupado com o que possa gerar para ele, entendeu? Então, essa relação que foi algo que o movimento foi uma ferramenta, as pessoas que estiveram naqueles cursos foram ferramentas que auxiliaram na nossa conversão, mas também o nosso sim, né? A nossa abertura de coração, de tornar esse momento diferente, foi muito importante, né? E aí, quando tu tem... porque aí, quando ele fez o curso, a gente começou a entender que a família estava
né, nós conseguimos começar a converter mais pessoas. Sim, tá Aí- começando a se conectar ali com... Aí a gente já começa a entender mais, tu já começa a conversar com 50%, nós somos 4 em casa, né? Então nós já temos 50% jogando no nosso time. Aí a coisa Sim. fica mais fácil, né? Só que os 50 de vocês é mais forte, né? Mas vamos lá. Não, com certeza, É. né? Não, só pra vou contextualizar, assim, Edu, porque, claro, eu acho que quase 100% do nosso público aqui são cristãos e já passaram ou pelo Emaús ou por algum movimento, né? Sim. Então eu imagino, assim, a tua felicidade, porque pra quem não fez, de repente pode ser, entregou o celular, o que tem a ver? É que nos retiros, geralmente, não se entra com o celular, né? Com nenhum aparelho, que é pra pessoa ficar conectada naquilo que ela vai aprender dentro daquele retiro ali, né? Porque é uma catequese muito forte, né? Então, nada que distraia, livro, bom, enfim. Então, todo o trabalho que tu já vinha fazendo, e quando a gente ama, né? A gente quer que as outras pessoas tenham essa experiência também, né? E aí, então, esse simples... Eu até me emocionei aqui a hora que tu tava falando, porque esse simples gesto, assim, né? Da pessoa que tava resistente, eu vou ir pra tocar horror, eu vou entregar o celular, vou não sei o quê. E aí vai lá e te entrega, assim, o celular. Não, né? é que na verdade a gente tem que entender que isso aqui hoje, ele é muito bom, ele é muito útil, Uhum. mas também ele virou um problema, porque as pessoas não conseguem mais desconectar dele. A gente não consegue mais desconectar dele. E a minha preocupação era essa, ele não entrar de coração aberto e não desconectar, ficar com o mundo, aquele mundo que tava gritando no ouvido dele, na mão, sabe? Porque eu só queria que ele entrasse com o coração aberto e que silenciasse, que quando fechasse Aqueles aquela porta, 4 dias ali. que ele vivesse aqueles 4 dias para ele... Porque eu pensava assim, ele vai ter o mesmo encontro que eu tive. Ele vai ter... daqui a pouco ele vai... a parte que me tocou mais não vai ser a parte que vai tocar Claro. nele, mas eu tenho certeza que alguma coisa... E de fato foi, porque nos 4 dias que ele tava lá dentro, isso é uma parte que a gente bate muito, né? Os 4 dias que ele tava lá dentro no curso e tendo esse encontro, nós estávamos de joelho rezando para que houvesse essa conversão. A gente estava pedindo que houvesse essa abertura de coração. E assim, como quando foi a minha vez, eu acredito que os meus familiares estavam, entendeu? E aí... E eu tava ansioso por aquele domingo. Eu tava ansioso pra quando chegasse em casa, sentar e ouvir dele aquilo ali, entendeu? E aí, tanto que a gente foi, acho que até 2 horas da manhã, conversando sobre isso. Então, e aí foi a primeira vez que a gente teve uma conversa. Parecia que nós estávamos, de fato, ali botando uma pedra em cima de tudo que tinha questões passado. que tinham passado, problemas que talvez nos afastaram. E a partir dali era uma caminhada junto, né? Então... E aí tinha uma outra questão que eu não queria. Antes dele fazer o curso, eu dizia assim, eu não quero que ele vá pro meu grupo. Sim. Porque eu não quero que ter o problema de eu falar alguma coisa De ter mais e ele liberdade. tá lá. né? Eu queria ter mais liberdade. E aí não teve jeito. Quantos anos no mesmo grupo? A gente tá desde 2018. Ele fez o curso. Já são foi pra lá? 7 anos. 7 anos mesmo. 7 anos. O grupo tá fazendo 10 anos esse ano. E só Agora em fortalece. outubro. E aí a gente brinca que o nosso grupo é o Emagus, né? Porque a gente tá tomando conta, assim. mas e aí eu digo, né? Lá atrás, meu receio era estar no mesmo grupo que ele, ter que compartilhar. E hoje eu digo que é um presente, né? A gente poder compartilhar disso. Porque talvez a gente não ia ter... a gente discute, a gente diverge. Nós somos 2 pessoas diferentes, mas com o entendimento totalmente alinhado com o que nós devemos fazer e seguir, sabe? Então, acho que isso foi muito importante. E eu tenho outros irmãos que são por parte de pai, infelizmente eu não tenho convivência, né? Mas ele foi a pessoa que eu vi crescer. Sim. Então, pra mim, hoje, viver isso, pô, é espetacular. Cara, e a gente vai falar bastante de Mateuzinho aqui agora, né? Porque, claro, eu convidei pra ele, mas, cara, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito, né? Mas essa dedicação que tu falou aí, que ele coloca para as coisas do movimento, né? Quando eu, há uns 2 anos atrás, quando eu fiz parte do secretariado ali, que eu tinha uma função específica, ele era junto comigo ali, né? Cara, era assim... Mateus, faz tal coisa pra mim.
Tchê, já tá na mão, tá resolvido. Tchê, tu pensava em fazer e ele já tava... Daí ele tem aquele jeitinho quieto dele, assim, tímido, mas é aqui, né? Não, nós somos... se tu for comparar no jeito, assim, água e óleo, assim. A gente bem diferente, né? Nós não temos nada a ver. Um é comunicativo, o outro não é, mas é isso, eu acho que é justamente isso que torna as coisas especiais, porque se a gente fosse igual, não ia ter graça nenhuma, né? Então, sim. E ele é muito comprometido. Ano passado ele estava numa função que ele tinha que estar 1h30 antes para as coisas estarem organizadas, sabe? Então, tinha toda uma preocupação, a programação dele. Hoje eu vou largar um vídeo disso, amanhã eu vou largar um convite dele, não sei o que. Eu digo, não. Era tudo... Ele é tudo cronometrado. Ele me ajudava por causa disso, porque eu sou bem desorganizadão, né? Me completava. Cara, e aí durante... agora falando um pouco de ti fora, assim, desse núcleo familiar, assim, né? Em relação a tua fé, assim, no teu dia a dia. Bom, a tua vida como um todo, assim, né? A questão até então, quando tu fez Emaús, tu não tinha caminhada de igreja, tipo catequese, primeira comunhão, essas coisas. Tanto que a catequese eu fiz no curso. No próprio curso mesmo. Então, a gente... E pra mim foi algo espetacular, assim, porque tu poder comungar pela primeira vez e aí tu tendo um entendimento. Isso que eu tava vivendo aquela... 2, 3 dias ali, né? E aí, pra mim foi espetacular, assim. Foi um momento muito bacana. E aí, depois, nós procuramos a Crisma, né? Também nós iniciamos o curso de Crisma em 2020, eu acho que, se eu não me engano, início de março, final de fevereiro. Aí o Matheus já fez contigo? Aí o Mano fez comigo. Nós fizemos Crisma junto. E aí entrou a pandemia, então a gente precisou se adaptar, né? E ter que conviver aquele tempo. Nós fizemos Crisma ali na comunidade de São Pedro, ali na igreja. Foi muito bacana. E justamente por a gente estar vivendo esse momento junto, né? E a questão da caminhada, eu acho que fazer o curso, ele é o pontapé inicial, né? Mas permanecer, ele é uma escolha. E não é uma escolha fácil. Não é uma escolha fácil. Porque a gente sabe que o mundo tá batendo na nossa porta aí todos os dias e a gente tem que estar se mantendo firme. E aí eu sempre digo, né? Pra mim, Eduardo, a questão de ter um grupo de perseverança, de tu estar aliado a pessoas. Porque a gente tem outros ciclos de amigos. Sim. Eu sou envolvido com o CTG há muito mais tempo do que o Emaús. Então, quando a gente precisa voltar para esse ciclo, e aí a primeira coisa a piadinha básica, aquela que tu ouve, que vai virar padre agora, porque aí tu tem que dedicar o dia da reunião. Tu não marca nenhum compromisso, entendeu? A questão de ir à missa, para as pessoas que não entendem, também é só dias que eles julgam especiais, que não são nada especiais, né? Porque uma missa de 7º dia, uma missa de aniversário de morte não é especial. Mas... convenhamos. E aí tem a questão de que tu volta para esse ciclo de amigos que estão ainda com as mesmas velhas práticas, talvez, do que tu tava antes de viver aquilo. E aí tu tem que te manter forte, tu tem que manter convicto nas coisas que tu acredita, nas coisas que... ter a convicção da nossa fé nesses momentos eu acho que é muito importante, porque é o que eu te digo, pra ti, todo tempo tu tá na beira de um precipício. É um passo falso, tu pode falhar miseravelmente e voltar a praticar atos que hoje em dia não condizem com o caminho que nós queremos seguir, né? E aí, então, é um desafio tu alinhar com... Claro que com o passar do tempo tu vai trazendo o teu ciclo de amigos pra perto, vai tentando fazer eles entenderem, né? Mas a caminhada com o meu grupo, a questão a gente precisa entender que não é a igreja que precisa que a gente vá à missa. Nós precisamos da missa. Nós precisamos da comunhão. E não só da comunhão, né? Eu particularmente sou adepto, que nem eu digo, mas a confissão, ela é muito importante. Porque a gente precisa entender, né?
de todo esse peso que a gente carrega. E, claro, ser ela sincera, né? Não fazer ela por conveniência, porque... Sim. Hoje em dia a gente vive num mundo que, aquela questão da aparência acima de tudo. Tô indo me confessar, eu me confesso toda semana. Vou na missa e aí eu vou lá e posto histórias. Não é pra isso que a gente tá indo, né? Verdade. A gente vai buscar o alimento da alma. A gente vai buscar estar mais próximo de Deus. E aí, e a confissão, a missa, a reunião de grupo, isso são as formas que a gente... são as ferramentas que a gente usa, mas também a gente tem que lembrar dessa igreja dentro de casa, a gente tem que lembrar dessa igreja com os amigos, a gente tem que lembrar dessa igreja no trabalho, conforme tu me perguntou ali no início, né? Então, a questão de viver essa vida cristã, eu encaro ela como um desafio diário, porque tu precisa te manter firme enquanto o mundo tá vindo, às vezes, ao contrário, né? Então, A maioria das vezes. A maioria das vezes, né? A maioria das vezes, mas é que a gente tenta conviver em espaços que a gente se sinta seguro e confortável, né? Mas quem dera se fosse assim o tempo todo. A gente não consegue se manter todo o tempo na nossa zona de conforto. A gente precisa e vai enfrentar situações a todo tempo que vão nos testar. Cara, tu sabe que eu tenho visto bastante, assim, já há algum tempo já, né? Principalmente na internet, como eu lido bastante ali com a internet, né? Muitos caras aí, muitos influencers que falam, assim, bem do cristianismo e da sua fé e tal. Mas os caras dizem que não tem igreja, cara. Eu não tenho igreja, eu sou cristão, né? Os caras não vão na católica nem evangélica. E tem outros que eu já vi que os caras vão nas duas. Cara, o dia que eu preciso, eu vou numa missa. O dia que eu tô mais ou menos, se tem um culto perto da minha casa, eu vou no culto. Eu, sinceramente, eu tenho muita dificuldade, não sei se é porque eu vivo já a fé católica, né? De entender exatamente isso aí que tu falou. Como que o cara, sendo cristão e ponto, não fazer parte da igreja, entendeu? Como é que o cara faz pra se abastecer? Cara, eu tenho grupo, né? Eu participo de ambientes que nem tu falou que são de pessoas cristãs, católicos. A maioria do meu ciclo de amizade a gente lê a Bíblia, a gente faz reflexão, vai à missa, e mesmo assim a gente tá sempre tomando pau do mundo, né? Como é que... Eu não consigo entender, sinceramente. A gente vê muito as pessoas procurarem, principalmente a igreja, e procurarem Deus nos momentos de maior dificuldade, né? Então, não julgo, eu acredito que estejam certos, mas a gente tem que entender que Deus não é só remédio para tristeza, né? Exatamente. Ele tá presente principalmente nos momentos felizes, né? A gente tem que entender que tudo é obra dele. E é bem isso que tu falou, a questão do... Eu na minha concepção hoje, enquanto cristão, eu não consigo entender uma pessoa que vive sem fé, ou uma pessoa que não se alimenta, não digo nem da questão da palavra, mas assim, como que tu pratica a tua fé se tu não usa dos meios necessários para isso, né? Entendo que às vezes vai do ambiente, às vezes vai do... Mas igrejas católicas a gente tem espalhado aí por toda a cidade, em todo o país, em todo o mundo. Então, e a gente tem que lembrar, né, que quando a gente sai de algum lugar por causa das pessoas, isso eu ouvi uma vez e me doeu bastante. Quando a gente sai da igreja por conta das pessoas, a gente não estava lá por Cristo. Então, independente de qualquer coisa, a gente tem que entender que quando a gente vai para a igreja, a gente vai procurar um conforto, vai procurar um alimento, mas para mim é literalmente, usando o português mais esdrúxulo, assim, mais básico, é como se a gente precisasse abastecer o carro toda semana, sabe? E sem gasolina ele não anda. Ele não vai ter energia, não vai ter força para nos carregar durante a semana. E às vezes as pessoas... mas tem que ir toda semana. Se pudesse ir todos os dias, era melhor. Entendeu? Se pudesse ir todos os dias, era melhor. Porque eu fico pensando assim... quais são os meios que me aproximam mais de Deus? Né? Qual é a forma que eu vou fazer para estar mais perto de Cristo?
para mim, é a reunião de grupo, é estar... A missa é a mais importante, mas tu não pode colocar empecilhos de... mas eu tenho um churrasco, nós temos missa de manhã, de tarde, à noite. Então, assim... eu acho que é pior quando a gente tenta justificar, sabe? Eu não preciso. Não, a gente precisa. A gente precisa e nós, enquanto católicos, temos que entender isso. Não é uma necessidade do templo, não é o frei que tá precisando do dadinho lá na igreja. Não, é o dadinho e o Dudu que precisam... a gente tem que estar lá, exatamente. Precisam comungar e precisam ouvir a palavra, precisam estar próximo de Deus. E é uma forma... de tu viver em sociedade também, porque nas missas a gente encontra toda a nossa comunidade e é poder também comungar não só do corpo e do sangue de Cristo, mas também comungar da boa companhia, da amizade, dessa comunidade que a gente está inserido. Eu acho que a gente precisa ter esse entendimento da importância que é a missa na vida da gente e como um combustível, uma válvula. Não digo uma válvula de escape, porque não é uma válvula de escape. Sim, a gente não tem que ir pra lá por válvula de escape. A gente tem que buscar e encontrar Deus a todo tempo. E eu, enquanto... na minha opinião, eu acredito que esse é o principal meio, né? Tá perto de Deus Não, isso aí tu falou da igreja. Cara, tu indo todos os domingos, durante um ano, vamos colocar, né? Tu vai só os domingos. Aquela outra pessoa que tu não tem relação, assim, vai também todo domingo, cara, tu cumprimenta o cara, tu já te torna meio que, não íntimo, né, mas como se fosse uma sala de aula, assim, né? Exatamente. Que tu vê aquele cara ali todo dia, tu já sabe, aquele cara lá vai na missa todo domingo, aquela senhora também. E aí vai formando a comunidade, né? Vai formando a comunidade. Por isso que é interessante o cara ir sempre na mesma... Tá, o cara tem que ir em todas, né? Mas criar esse espírito de comunidade, né? De ajudar também ali na igreja. Não, e exatamente. Hoje nós temos uma comunidade que o movimento está inserido, que é a Conceição. Mas, por exemplo, eu tenho a Nossa Senhora do Carmo a meia quadra de casa. Sim. Sabe? Então, qual é a minha desculpa para andar 200 metros? 100 metros, nem chega a 200, mas 100 metros. Para te conviver com pessoas que estão inseridas ali não só na tua comunidade, a comunidade católica, mas no lugar onde tu mora, sabe? São teus vizinhos. Teus vizinhos. Né? E é bem como tu disse, aquele vizinho que tu nem cumprimenta, sabe? Mas tu passa a encontrar ele lá, tu começa a ter uma relação, tu começa a construir uma relação com aquela pessoa que às vezes só precisava de um oi, de um boa tarde, de um bom dia. E às vezes a pessoa tá só buscando aquilo lá. E tu já sabe que aquela pessoa já comunga, deu uma coisa em comum contigo. Exatamente. Né? Exatamente. E isso aí é muito interessante. Não, extremamente. É muito bonito, né? Tu pensar que a obra de Deus ela é tão perfeita que até nesses pequenos detalhes ela acaba influenciando. Como diz o padre Paulo Ricardo, né? É lindo ser católico. Né? É lindo ser católico. Dudu, cara, eu acho que tudo isso aí que tu falou serviu muito como instrumento, né, pro teu irmão e com certeza das vezes que a gente já trabalhou junto nesses cursos, né, serviu também como não instrumento, não exemplo também, mas deu exemplo também para muitas pessoas e são pessoas, e é um número que a gente não tem nem como calcular, né? De saber quantas pessoas, com testemunho da gente, com a nossa fé, assim, a gente conseguiu levar esse Cristo, né? Que é o nosso objetivo, né, cara? E a gente não conta, né? A gente não conta assim, cara, no curso tal tinha 30 caras, 25 gostaram de mim, por exemplo, né? Não, quanto mais a alegria tu levar e a gente fica feliz se o cara... Se tu apresentou o cara não foi pro teu grupo, vai pra outro, a gente fica feliz do mesmo jeito, né? Não tem aquela guerra, aquela coisa. O negócio é o cara encontrar o Cristo, né? É exatamente o que tu tá falando. A questão, voltando para dentro do curso e do movimento, a caminhada ela é mais importante do que propriamente a gente ter a convivência com aquela pessoa toda semana porque ela foi pro meu grupo. Ela pode não estar no meu grupo, mas a gente entender que ela tá no outro grupo, tá perseverando, e isso a gente vivencia isso em cada encontro que nós temos, em ciclo preparatório, nas escolas, do quanto as relações entre a comunidade, ela
ela é construída dentro dos cursos e ela ultrapassa as barreiras dos grupos, né? Porque, na verdade, a gente segue em comunhão com todo mundo e, ao contrário, nós usamos até desses momentos para poder conviver com os irmãos dos outros grupos. Exatamente. Que a gente tem uma amizade, a gente tem uma convivência e é aquela questão que eu sempre falo, assim, a questão do grupo. O grupo é o local que nós nos adaptamos, que ficou daqui a pouco melhor no nosso horário, ficou melhor no nosso dia. A gente se conectou mais com as pessoas que estão inseridas naquele grupo e ele é uma ferramenta. Né? Exatamente. A obra de Deus ela é muito maior do que qualquer coisa. Então, quando a gente entende que a gente vai seguir compartilhando de todos esses momentos, de todas essas questões com as pessoas, e aí tu fala da gente não sabe os números de quantas pessoas daqui a pouco se tocaram com o testemunho da gente, mas a gente é só uma ferramenta, né? Nós somos instrumentos de Deus, a gente entrega nas mãos dele e deixa que o Espírito Santo haja para fazer de nós meras marionetes na mão dele, para que aquelas pessoas tenham talvez o acesso, né? Que a gente consiga acessar o coração delas, né? Para que ele exerça de fato o amor e toda a bondade porque tu citou um exemplo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em Santa Maria, já tive a oportunidade de trabalhar em Cachoeira, eu nunca mais vi aquelas pessoas. Sim, exatamente. Né? Mas a gente vê, através das postagens, hoje em dia as redes sociais nos ajudam muito, né? Mas a gente vê as pessoas perseverando. Que bom, né? Principalmente, eu lembro, o Santa Maria foi o primeiro curso que eu trabalhei. Mas a gente foi junto, não foi? Acho que foi. Porque eu só trabalhei num lá também, né? Que foi o Samuca, o foi timoneiro. Isso. Então tá. Então o 10º, né? Acho que foi, Então, trabalhar, foi o primeiro curso que eu trabalhei foi em Santa Maria. Aí depois eu fui trabalhar em Cachoeira. E aí tu viver aqueles cursos e tu sai, principalmente nesses lugares, tendo a certeza de que talvez tu nunca mais veja aquelas pessoas. Né? Porque a gente tá em Bagé, a gente vai se encontrar em algum evento esporádico. Sim, mas tu sabe que tu foi um instrumento, dentre tantos outros que Deus utilizou naquele final de semana, para evangelização. E eu acho que essa é a nossa missão, ser instrumento. A gente não tá lá para aparecer, a gente não tá lá... Exatamente. Não é o Dudu, não é o Dadinho, é o Espírito Santo e o Cristo. É isso aí. Cara, e é impressionante, a gente tem experiência de trabalhar em outros cursos, que muda, assim, as pessoas, a região, né? Cada região no Rio Grande do Sul tem uma maneira, uma cultura, e a espiritualidade e as reações em determinados momentos, cara, são as mesmas em todos os lugares, né? É incrível. Parece que é um script, cara. Não é, né? Cara, é incrível, cara, incrível. É impressionante. Eu fiquei apavorado, assim, a vez que eu tive essa experiência aí fora, né? E eu já tive experiência em regional também, que daí é os secretariados, né? E também o jeito que as pessoas falam, que te abraçam, que te acolhem, né? A maneira ali, cara, é tudo igual. Aí tu fica pensando assim, eu era novo, né? Quando eu fui nos regionais, eu ficava pensando assim, cara, eu vivia numa bolha achando que era só em Bagé que o movimento era, que o curso era assim e tal, né? Mas não, cara, tem muito mais ainda, né? Muito mais, acontece quase que não vou dizer as mesmas coisas, porque cada curso é um curso, cada Sim. Mas assim, tu vê os momentos, a mesma força, a mesma espiritualidade, a mesma graça. Deus está presente em todos os lugares de forma igual. E é incrível isso. Isso a gente tem um exemplo, porque às vezes acontecem cursos simultâneos. É verdade, na mesma final de semana, né? E a graça de Deus é a mesma, sabe? É verdade. É incrível. Verdade. Então, essa questão é muito interessante. E é bem como tu falou, são lugares totalmente diferentes, com pessoas totalmente diferentes, distintas, assim. E parece que quando unem aquilo, fica... É tudo a mesma coisa, é tudo igual, o procedimento é o mesmo, e como se houvesse um script do que teria que acontecer no exato momento, sabe? E não é. E tu pode ir não conhecer ninguém. Cara, tô te mandando aqui o Eduardo aqui pra trabalhar em tal função aí. Cara, tu vai
E, cara, tu te acha? Porque é exatamente as coisas que tu fala. Cara, não, é impressionante. Antes na verdade, naquele tempo, né? Antes do curso começar oficialmente, tu já criou a. Tu já tá inserido na comunidade dos caras. É impressionante. É incrível, né? A recepção é bárbaro. Cara, e eu acho que desse trechinho, né, dessa parte final, assim, que a gente começou a falar, eu acho que se encaixa bem no evangelho que tu escolheu, né? Eu acho que vem a calhar. Aí, enquanto tu dá uma lida aqui, eu deixei separadinho aqui pra ti, ó. É do 19, né? É 18, 21, 22. Tá aqui. Aí nós vamos dando os nossos apoiadores aqui. Antes que o Felipe se ache ali, né, cara? Porque eu pego ele com a calça nas mãos, com as calças na mão. Cheguei. Ah, ele veio. Ele tá ligado. Cheguei. Começo eu aqui, então, com a Produvet, soluções em pecuária de corte, prestação de serviços, Brasil, Uruguai, fornecimento de insumos pecuários. Para falar com a Produvet, chama ali no WhatsApp pelo 53-99962-3968. E também conosco, SAM, máquinas de cafés e insumos, máquinas para sua empresa, consultório, clínicas e até mesmo particular. Se quiser um cafezinho aí na tua empresa, um coffee break, é só chamar ali pelo 999715205. E se quiser depois uma tortinha, um cacetinho, né, Dadinho? Uhum. É só ir ali na padaria, confeitaria e café Santa Mordida, que fica na Marechal Floriano 913. E o telefone é 999055557. Cara, no bastidor aqui, o Eduardo, que o Dudu tá meio dizendo, né, Felipe? Ele tá mal colocado, né? O grupo dele é o Samuca da Sam. Então, quer dizer que o café lá... O café é garantido. Uma vez por semana o café tá garantido lá, né? E o Fábio da Santa Mordida também entrou no grupo dele. Eu vou ter que entrar nesse grupo aí. E o Rodrigo da Produvet. É lá também, cara. Eu não tinha me dado conta disso, cara. Agora ele chegou e começou a olhar aqui os apoiadores assim. Só os peregrinos, só os peregrinos. E eu fiquei sem entender. Você viu? Show de bola. De sinal que o grupo é forte, né, cara? Não. Os caras estão pra evangelizar mesmo. Eles são diferenciados. São. Todos eles, cara. Tá louco. Meus amigos. E aí, Dudu? Vamos lá. Na verdade, o evangelho que eu escolhi é o evangelho segundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Segundo São Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 22, que diz assim: Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na verdade, esse evangelho, ele acompanha a nossa caminhada do Peregrinos e aí acaba sempre presente na nossa vida, que é a força do perdão, né? Uhum. Deus deixa bem claro que perdoar é necessário para quem segue a vida de Cristo. Então, quando ele fala, quando Pedro questiona, né, devo perdoar até 7 vezes, parece que ele está limitando o número de vezes que deve ser perdoado, e Deus deixa bem claro que não, que a gente deve perdoar sempre que for necessário e não colocar isso dentro de uma limitação de números, né? E aí, quando a gente fala em perdão, parece que a gente fala só do que a gente está alcançando para o outro, né? Então, mas a gente fica livre de ressentimento, a gente fica livre de tanta coisa com o perdão, né? Tu sabe que quando eu me deparo com esse evangelho, assim, eu lembro de uma passagem. Teve um especial de final de ano do Brasil Paralelo. Uhum. E aí um dos convidados, ele usou de uma parábola, vamos dizer assim, muito inteligente, que dizia... Ele deu um exemplo que na química a gente lida com algumas moléculas, né? E essas moléculas nós vamos alimentando elas com átomos, né? Então, só que existe um limite máximo de átomos para a gente colocar dentro dessas moléculas. Por quê? Porque senão elas colapsam, né? Então,
A gente tem o hipercloreto, tem o cloreto, e depois tem o percloreto. Aí nós temos o permanganato, o peróxido. E aí, o que isso tem a ver, né? Então, significa, o percloreto, permanganato, significa que elas já estão com o número máximo de átomos de oxigênio dentro daquelas moléculas. É o limite que elas alcançam. E aí, então, quando a gente coloca o máximo de algo dentro seja num ato, a gente usa o prefixo per. E aí a gente encontra, né, no nosso dia a dia coisas que são feitas e coisas que são perfeitas. A gente pode correr ou a gente pode percorrer. A gente pode permanecer, né? Então o prefixo per é sempre o a mais, né? E aí, quando a gente fala do amor de Cristo, o amor ele é totalmente contrário do egoísmo. E aí, porque no egoísmo a gente só recebe. E no amor a gente também doa. Então, quando a gente doa ao máximo, a gente perdoa. E isso me tocou muito, porque perdoar também é viver o amor de Cristo. Então, a gente está doando. E aí a gente não está doando só para a pessoa, a gente está doando para nós mesmos, porque quando a gente fala do perdão, a gente não pode esquecer. As pessoas gostam muito de pensar que o perdão é passar uma borracha. Né? Perdão não é passar uma borracha. Perdão é curar uma cicatriz. E a gente vai entender que aquela cicatriz, ela vai ficar ali, mas ela vai ficar sem dor. Entendeu? Ela vai estar sempre ali, mas ela não deve doer mais, porque nós perdoamos. Ela é uma marca. Essa marca a gente vai carregar pro resto da vida, mas ela é só uma marca. Ela deixou de ser uma ferida. Né? Então, por isso que esse evangelho ele me pega bastante pela questão, porque é difícil a gente lidar com o perdão. Às vezes a gente não pode ser hipócrita de dizer que é fácil perdoar. Não é fácil perdoar. Porque a gente precisa perdoar de coração. Quando a gente usa esse termo perdoar, a gente tem que entender que quando a gente perdoa, a gente perdoa. A gente não pode guardar mágoa, não pode guardar ressentimento, não pode alimentar nada. Porque eu lembro do Frei Álvaro, um momento de confissão. Fiz a confissão. Tempo depois voltei, fiz a confissão, falei do mesmo problema que eu tinha falado, assim. E aí ele disse pra mim assim... Sabe que vou te dar um exemplo básico. Sabe o que tá acontecendo? Tu tá vindo aqui, botando a tua sacolinha de lixo do teu ladinho, larga aqui pra mim. Aí, antes de sair, antes de levantar, tu pega ela e leva ela contigo. Leva... Que mais assim? Cirúrgico. E aquilo ali foi muito claro pra mim. Eu disse assim, então deixa ela aqui comigo e, de fato, te desfaz dela. Sim. Não tem mais por que tu tá alimentando isso. Então... É um evangelho que e por incrível que pareça, parece que ele bate seguidamente com a gente em qualquer situação, em qualquer ação, né? Sim. O perdoar, ele é muito importante. Isso aí que você falou é muito interessante, cara. Porque em várias reuniões de grupo, assim, de anos, né? Não só de agora. Sempre caiu algum evangelho que falava assim sobre o perdão, a gente ficava nessa, né, cara? Mas perdoar e esquecer, perdoar... Como é que eu vou perdoar e andar com a pessoa? Não dá, enfim... Mas aí a gente vai entendendo, conforme a caminhada, não é fácil, né? Não é. Não é fácil tanto de perdoar quanto de entender. Né? Mas dessa maneira que tu colocou aí, ficou, acho, muito mais... Não sei se é porque ela já tem a caminhada, mas ficou muito mais prático, assim, de entender, né? E outra coisa que o Frei Álvaro falava sempre também é assim, ó, quem ama sofre. Cara, eu no começo eu carregava comigo assim, cara, como assim quem ama sofre? Não pode, cara, o amor é coisa boa, sabe? Aquele, né? Sim. O amor tudo pode, o amor tem que ser bom pra ti, mas, cara, depois eu entendi o verdadeiro amor aí. Porque eu olhava pro amor e nunca tinha me dado conta do amor de Cristo. Porque por amor ele sofreu. Exatamente. Agora tu tava falando e eu tava me lembrando, porque na cruz a gente vê o principal ato de amor que alguém fez pela gente. Sim. E foi na dor, claro. sofrendo. Por quê? Pra te salvar. E a grandeza de Jesus Cristo, que naquele momento, ainda assim, ele perdoou. Todo mundo que tava fazendo aquilo ali. Aí já engloba tudo, né? Entendeu? E aí tu vê o amor de Maria, de uma mãe ver o filho sofrendo daquele jeito, entregar o filho daquele jeito
por amor, né? Por amor a ele, por amor a Deus, por amor à humanidade. E depois que a gente constitui assim, o sacramento do matrimônio, tu começa a entender, porque quando a gente é apaixonado, a gente acha que o amor é me fazer feliz, né? Eu preciso ser feliz, né? Ah, eu quero namorar fulana porque ela me faz bem. Cara, tá completamente errado. Se tu ama realmente, cara, eu quero namorar fulano porque eu quero fazer bem pra ela, né? Eu quero fazer com que ela seja feliz. Porque, que nem aquilo que nós estávamos... Aí a gente volta, como tudo se encaixa as coisas de Deus, né? Daquilo que tu falou do Mateuzinho. A tua felicidade era colocar ele pra dentro do curso pra ele conhecer Cristo. Sim. É o amor, que é a felicidade dele. Exatamente. E por mais que tu estivesse passando por... Tu não falou, tu provavelmente não tá passando. Mas se, por exemplo, naquela época estivesse passando por um problema muito ruim, né? A felicidade dele ia ter contagiado. Não, Porque era o que tu queria, entendeu? E é de fato. Então, a humildade o exemplo que tu utilizou de Maria, de acreditar, de confiar e principalmente, né, a obediência que ela teve a tudo que aconteceu, né? Por mais que ela, lógico, que sentiu a dor de ver o filho naquele estado, mas nunca deixou de confiar e de acreditar no plano, né? Então, foi o sim mais importante da história, da história, né? E, cara, eu acho que não vai ter outro, né? Não vai ter outro. E que força, né? Tá louco. Aí tu entende por que ela foi escolhida, né? Não. Tanto ela quanto São José, né? Sim. Não, São José também, tipo, meio que passa batido às vezes, mas também, né? Se a gente for pegar o contexto da época, né? Das leis e tudo, enfim, tá louco. É um podcast. Pra falar só da família de Nazaré, é um podcast. É verdade. Dudu, quero te agradecer, né, cara? Obrigadão mesmo por ter vindo. Foi um baita bate-papo. Foi bem... Pra mim, né? Pra minha parte foi bem legal. E se quiser deixar alguma mensagem, falar alguma coisa antes de nós encerrar, fica à vontade. Só te agradecer que tenhamos outras oportunidades, e não só, não falo na minha pessoa, mas de ter mais momentos com outras pessoas que a gente possa vir aqui falar das coisas de Deus, né? Falar desse amor tão bonito que a gente vive e saber que tem lugares como esse, criados por ti, com essa baita ideia, que estão sendo, sim, ferramenta de evangelização. É um trabalho que a gente entende que não é fácil, não é, mas ele nunca disse que seria fácil, ele só disse que valeria a pena. É verdade. Né? Então, muito feliz de ter compartilhado essa conversa contigo. É sempre bom estar entre os amigos e principalmente com pessoas que a gente admira, tem uma caminhada linda aí. E se Deus quiser que a gente possa cada vez mais fortalecer o nosso laço de amizade. Exatamente, com certeza. E no amor de Deus. Isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da conversa. Chegou até aqui. Não esquece, te inscreve, curte, comenta, compartilha. Manda pro máximo de pessoas que tu puder. Fique com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!